Olá, meus amores! Vamos retomando aqui mais um assunto para a nossa terceira avaliação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação dos estados europeus. Quando a gente usa o termo estado, eu costumo dizer que nós escrevemos e entendemos o termo estado de duas maneiras. Quando nós falamos de estado com E maiúsculo, nós estamos nos referindo a um território onde tem lei e governante que gerencia esse território, sob uma lei. E quando nós falamos em estado com E minúsculo, nós estamos falando em termos simplesmente geográficos, territoriais. Então, quando eu digo assim, para onde tu vais, Ana Paula? Ana Paula vai dizer assim, eu estou indo para o estado de Minas. Ela vai estar se referindo geograficamente para o estado de Minas. E aí esse estado ele vai estar escrito com E minúsculo. Mas se ela disser assim para mim, eu estou indo para o estado de Minas Gerais para uma assembleia com o governador. Aí ela vai estar se referindo ao estado com E maiúsculo, porque ela tem um objetivo que é uma reunião com o governador. Então ela está falando em termos jurídicos, políticos e não mais geográficos. E aí muda de figura, muda de contexto essa nomenclatura de estado. É isso justamente que a gente vai falar agora. É essa formação de estado com E maiúsculo. Mas como é que tudo isso começa? Nós vamos ter os antecedentes ou precedentes, nós vamos ter o contexto e nós vamos ter o resultado de tudo isso. Então, quando é que começa? A partir do século XIV, século XIII, final do século XIII, mais propriamente XIV, acabam aquele período chamado de feudalismo. Não é que chegou a hora de ser assim, a partir de agora eu não estou mais no feudalismo, eu já estou em outro estado, em outro patamar. Não é assim. Quem vai fazer essa divisão muito mais tarde são os historiadores. Então os acontecimentos foram, como nós estamos indo hoje em dia. Não teve separação naquele tempo. Mas os historiadores eles chegam a uma conclusão a partir do renascimento comercial e urbano e das grandes navegações que já iniciam lá no século XIV. A partir desse período, eles começam a ter uma nova mentalidade, aquilo que a gente já falou anteriormente. É o período chamado renascimento cultural. Então, quando a gente pensa na burguesia, a gente vai pensar no renascimento comercial. Por que renascimento comercial? Porque no tempo que eles começaram, os burgueses, que eram os habitantes dos burgos, as cidades que se formaram no entorno do castelo feudal ou medieval. Então, essas cidades, esses homens começaram a enriquecer. Por quê? Porque eles plantavam, eles criavam, mas eles foram acumulando. Sempre tem aquele que a gente diz que é o mais esperto, que não gasta tudo, que guarda aqui uma reservinha. Então, nós tivemos esse tipo de gente lá atrás. Então, quando eles acumulavam muito, que já precisavam sair para trocar, então eles saíam, faziam comércio com outro burgo, quando viram, já estavam viajando longe. E nós vamos chamar de renascimento comercial. Renascimento urbano, porque também as cidades cresceram tanto que foi preciso um rei para governar. Renascimento urbano. Renascimento cultural, tiveram contato com outros povos, mudaram de visão, de mentalidade e começaram a fazer outras coisas. Renascimento cultural. Então, esses são os antecedentes. O crescimento da burguesia é um desses fatores. Com o crescimento da burguesia, vão começar a acontecer as chamadas grandes navegações. Mas, nesse contexto de crescimento burguês, grandes navegações, nós vamos ter uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Mas, por quê? Eles não eram amigos? Praticamente, o imperador de um lugar não era parente do imperador
saber disso. Era a briga de poder, um queria dominar o outro. E a França, eu acho que eu já falei para vocês do bloqueio continental, a França, ela queria ter uma hegemonia total sobre todos os povos europeus. Então, ela e a Inglaterra, só viviam de bico. Depois da Guerra dos 100 Anos, já no século XVII, entre 1618 a 1643, se eu não estou enganada, nós vamos ter a Guerra dos 30 Anos, entre França e Inglaterra, pelas mesmas razões. Só que lá, na Guerra dos 30 Anos, eles vão dizer que é por conta da religião, que um é protestante, outro é católico, que não sei o que, que não sei o que. Divergência religiosa, intolerância religiosa, mas por detrás da intolerância religiosa estava o domínio do comércio, o domínio das rotas comerciais, o domínio territorial. Então eles queriam sempre dominar tudo, os franceses. Quando a gente chegar lá na frente, vocês vão perceber que os franceses, esses mesmos franceses da Guerra dos 100 Anos, da Guerra dos 30, eles vão fazer a chamada Revolução Francesa pelo mesmo motivo, hegemonia territorial. Então a briga sempre foi essa, a luta sempre foi essa. Então os antecedentes dessa formação dos Estados europeus começa ainda no período que os historiadores costumam chamar de Idade Média, com o renascimento urbano, o crescimento da burguesia, que são esses comerciantes, com a Guerra dos 100 Anos, que abriu um grande precedente, que é essa briga entre França e Inglaterra, e aí mais tarde, com as grandes navegações, né, que não é tão mais tarde assim, já no século XVI, com as grandes navegações, esse povo vai se dar conta que eles ficaram fora da divisão das terras descobertas ou a descobrir entre Portugal e Espanha. E aí, o que vai acontecer? A França vai se colocar contra Portugal e Espanha, e a Inglaterra, que não fazia muita questão, né, queria estar, era de bico com a França, o negócio dela era com a França, não era com Portugal e Espanha, vai apoiar Portugal e Espanha nessa briga todinha. E aí a briga continua. Mais tarde, lá na própria Inglaterra, nós vamos ter, não a Guerra das Duas Rosas, que é a família Lancaster e a família... não é Bourbon, não. É a família Lancaster e uma outra família, que eles vão ficar brigando lá pelo poder até que uma dessas famílias vence e continua o poder. Mas isso é depois, esse não entra aqui no contexto de vocês. É só para a gente lembrar, assim, que não é porque está brigando com a França que lá dentro também não tinha conflito. Sempre teve conflito interno em todas as regiões do planeta. Nós não vamos escapar disso nunca. Então, na França também tinha, né? Nós vamos ter as revoltas camponesas, nós vamos continuar tendo as confusões que vão envolver burguesia, nobreza e camponeses. E por quê? A burguesia começa a ter esse poder, derrubando a nobreza. Aí, a nobreza corre para o rei para pedir socorro. Os camponeses que se sentem pressionados pela nobreza e pela burguesia correm para o rei para pedir socorro. E quando o rei percebe que os burgueses, os nobres e os camponeses estão lá adulando ele em troca de proteção, aí ele vai estufar o peito, se achar o poderosão, o bam da história, e vai gerar um novo conceito de administração chamado absolutismo. E o que é isso? Centralização de poder nas suas mãos. Nós vamos ter um rei, o rei Luís XIV, que ele vai se chamar o Rei Sol. Vai dizer, o Estado sou eu. Ou seja, aqui ninguém habita nada. Aqui quem manda sou eu e pronto, está finalizado o negócio. Então, é nesse contexto de Guerra dos 100 Anos, Guerra dos 30 Anos, crescimento da burguesia, queda da nobreza, abuso sobre os camponeses, que o rei vai se fortalecer
e vai criar esse sistema de governo chamado absolutismo. Mas para bancar, para sustentar o absolutismo, nós vamos entrar também em um outro conceito econômico, que é o mercantilismo. Mas e o que foi o mercantilismo? Foi uma prática política e econômica que aconteceu nesse período para fortalecer o rei. Mas fortalecer como? De que maneira? O que acontecia? Quais são as características do mercantilismo? Metalismo, acúmulo de riqueza, balança comercial favorável, era preciso exportar mais, vender mais e comprar menos, importar menos. Nesse contexto, ou nesse conceito de balança comercial favorável, nós vamos entrar no pacto colonial. E o que é o pacto colonial? Quando os portugueses ocupam o Brasil, vamos falar aqui para vocês entenderem melhor. Quando os portugueses ocupam o Brasil, tudo que era produzido no Brasil era levado para Portugal. De Portugal era que era vendido para outras nações. Pacto colonial. Acordo entre a metrópole, Portugal, e a colônia, Brasil. O Brasil não fazia comércio com ninguém. É por isso que quando nós estudamos lá atrás a adesão do Pará à independência, que eu dizia para vocês que os portugueses não queriam perder os privilégios deles, era nesse sentido, porque eles já tinham adquirido uma independência financeira. Então eles agora podiam produzir o cacau deles e vender o cacau deles para quem eles quisessem. Eles agora produziam a mandioca deles e podiam vender a mandioca deles para quem eles quisessem. Diferente do tempo que o Brasil era colônia de Portugal. Tudo ia para Portugal, nada ficava no Brasil, ninguém fazia comércio por si só. Trabalhava que nem burro de carga e tudo ia para o rei de Portugal. Isso porque era o regime absolutista. Então, para sustentar essa política mercantilista, tudo que era produzido, tanto faz pela chamada balança comercial favorável, que é esse processo de ampliação da exportação e redução da importação, ou seja, vamos vender mais e comprar menos dos outros para poder ficar a riqueza, altas cobranças de impostos. E aí vai cobrar imposto de quem? Da burguesia? Não cobravam o imposto da burguesia, porque a burguesia era que sustentava o rei. Não se esqueçam que eles enriqueceram tanto que eles acabaram conquistando o rei só com um presentinho. Em troca dos presentinhos, adivinhem o que eles conseguiam? Comprar títulos de nobreza. Sim, senhores. Comprar títulos de nobreza. E aí nós vamos ter comerciante, príncipe não, mas duque, conde, visconde, marquês. Por quê? Porque comprou seu título de nobreza. Por quê? Porque os nobres tinham enfraquecido economicamente. Com o comércio da burguesia, a nobreza enfraqueceu. E por conta disso, para quem sobrava o negócio? Os camponeses. Então, eles que tinham que trabalhar muito para pagar altos impostos para sustentar o rei absoluto, para sustentar a corte e as guerras impostas por esse absolutismo, porque as conquistas territoriais não acabaram. As conquistas territoriais só vão acabar lá para o século XVIII, é quando vão começar a ter uma quebra de conquista territorial, e só vai acabar por conta da Revolução Francesa, imposta pelo povo francês cansado de trabalhar para sustentar a corte absolutista. Então, eles que vão pensar nessa revolução, que vão mudar todo esse contexto. Então, para a gente fazer um retorninho aqui breve, rápido, nós temos antecedentes, que é o fim, né, que a gente vai chamar de fim da Idade Média, mas o que caracteriza esse fim da Idade Média são as grandes navegações, o desenvolvimento urbano, comercial e cultural, o crescimento da burguesia, o enriquecimento da burguesia, a conquista da burguesia do rei, que vai ficar ali do lado do rei, adulando, né? Não foi assim porque o rei gostou e ficou na base da adulação mesmo. A nobreza
nobreza que vai cair de produção, né, vai perder seus títulos, vai perder seus direitos, porque vai perder terra. Nessa questão de conquista territorial, vai acabar perdendo terra, território. Nesse contexto que nós vamos ter aí o Reino de Portugal sendo formado, Espanha, França, e aconteceu tudo no mesmo período? Não. Primeiro, quem vai se formar nesse contexto todo, na Península Ibérica, é Portugal. O território que hoje é Portugal era um condado, chamado Condado Portucalense, pertencia a um conde, né? Condado era de conde, marca era de marquês, o que mais que eu posso dizer para você? Principado era de príncipe, né? Até hoje nós temos o Principado de Mônaco, que pertence ao príncipe Ranier, se eu não me engano o nome dele, né? Que é uma descendência longa, e assim por diante. Então, o Condado de Portugal foi o primeiro que se tornou independente e formou um estado. Então, quando eu falava para vocês anteriormente de Portugal ter saído na frente nas grandes viagens marítimas ou grandes navegações, é porque ele já tinha essa balança comercial favorável, ele já tinha conhecimento de instrumentos náuticos, então ele tinha uma série de conhecimentos, morava próximo do oceano, então tudo isso facilitou esse contexto de viagens. E a questão do mercantilismo, do metalismo, quando os portugueses chegam no Brasil, a primeira coisa que eles encontram como riqueza, infelizmente, não é ouro nem prata, mas madeira. Mesmo assim, eles passam 30 anos procurando ouro e prata, cortando madeira, mas procurando ouro e prata. Quando Martim Afonso de Souza vem para o Brasil, o que acontece? A partir daí, nós vamos ter uma história dos chamados bandeirantes. Esses homens, já no século XVII, vão adentrar a floresta e vão encontrar a chamada região das Minas, onde hoje está o estado de Minas Gerais. E aí sim nós entramos no período da chamada mineração no Brasil. Aí vocês sabem o contexto da mineração, nós vamos ter independência do Brasil, nós vamos ter Tiradentes, nós vamos ter Sabinata, Balaiada, uma série de revoltas no Brasil, porque tudo que era produzido no Brasil ia para Portugal. Marquês de Pombal, quando vem para o Brasil como ministro do rei, também absoluto, o que é que ele faz quando ele chega aqui, percebe os jesuítas enriquecendo, expulsa os jesuítas e se apropria de todos os bens dos jesuítas, porque ninguém podia ficar mais rico ou tão rico quanto Vossa Majestade. As outras informações, imagens, esse estudo maior, a gente vai fazendo lá no Meet, conversando um pouquinho mais sobre o assunto. Vejo vocês lá, um beijo e até logo.